Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Vamos dar sequência aí à nossa célula estufa que tem como objetivo a formação ministerial. E nós já temos falado aí já desde o início do ano sobre 9 marcas de uma igreja saudável. E só para relembrar, nosso objetivo ao falar sobre esse assunto primeiro é estabelecer alguns conceitos de funcionamento dos nossos ministérios e também alinhar os nossos conceitos, de forma que, primeiro, as nossas práticas vão seguir uma linha e, segundo, quando nós nos referimos a alguma coisa na igreja, para os líderes e para aqueles que trabalham nos ministérios, eles vão poder entender bem o que estamos fazendo. Então, nesse primeiro semestre todo, a gente está trabalhando essas 9 marcas, já conceitualizamos elas, agora estamos de certa forma, refinando melhor os conceitos, refinando melhor os assuntos. Já fizemos isso com a pregação expositiva, a teologia bíblica. Na semana passada fizemos com o evangelho e hoje vamos fazer com a evangelização. E na segunda-feira que vem, a nossa ideia é trabalhar a conversão, que está muito ligado ao que a gente vai falar hoje, que é arrependimento. Então, os assuntos basicamente vão dar sequência aí dessa semana para a semana que vem. Bom, uma das marcas da igreja saudável é a sua evangelização, não só evangelização na forma de acontecer, mas também principalmente com os frutos da evangelização. Muito do tipo de crente que nós temos em nossas igrejas hoje é resultado de uma evangelização mal feita. Ou seja, os conceitos do evangelho não são apresentados de forma efetiva, assim os crentes não têm muita ideia do que estamos falando quando nos referimos a evangelho. Então, uma boa evangelização vai produzir bons crentes. Essa é a nossa ideia. Então, o que vamos trabalhar hoje, basicamente, é falar sobre a evangelização e não só métodos de evangelização. Porque sempre quando falamos de evangelização, alguém já pensa, né? Ah, vai vir uma nova técnica, né? Vamos pensar em Reinabonk, evangelismo de multidão e assim por diante. Não, o nosso objetivo aqui não é esse. O nosso objetivo é um pouco mais centrado no conteúdo da evangelização, ou seja, como nós desenvolvemos um formato de acesso às pessoas para que elas sejam evangelizadas. De início, eu quero começar fazendo um desafio com você. Quando você ouve a palavra evangelista, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Quando a gente fala evangelista, o que você pensa? Você pensa nos pregadores da televisão, por exemplo? Né? R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Edir Macedo e outros mais? Ou você pensa naqueles pregadores de praça, né? Quando falamos de evangelista, você pensa naquela pessoa que fica na praça ali esbravejando uma série de imprecações, né? Condenações, enfim. Você, quando fala de evangelista, você pensa nesse tipo de pessoas? Ou você pensa, quando falamos de evangelista, você pensa naqueles idosos, né? Vestido de terno, gravata, ou aquelas mulheres, né? De saião, cabelão, e que vão batendo de porta em porta falando da mensagem de Jesus. Talvez você pode até pensar naquelas pessoas que vão entregar folheto e que falam coisas assim meio desconexas que você não consegue entender muito bem. Muitas vezes os evangelismos realmente são feitos por pessoas assim. Eu não tenho nada contra esse tipo de pessoa. O problema é que esse tipo de evangelismo produz um tipo de crente que em grande medida vai trazer até algum tipo de ensinamento errado. A Vivian está falando aqui, alguém que ensina a palavra de Deus. Isso é bom. Se ela tem como evangelista alguém que ensina a palavra de Deus, ela tem um bom conceito do que é um evangelista. Só que, lamentavelmente, essa não é a realidade da grande maioria aí dos brasileiros. E aí, quando a gente faz um contraste, pegando aí como mote, né, pegando como exemplo os evangelistas que a gente citou aqui, talvez alguém até como a Vivian pode ter dito aqui também no Instagram,
quando você contrasta o evangelismo moderno contra o evangelismo bíblico, você vai perceber uma distinção muito grande entre eles. Por exemplo, o evangelismo moderno ele é muito mais eclesiástico. Então ele tem mais o sentido de trazer a pessoa para a sua igreja, ou levar a pessoa para uma igreja qualquer. Distinção entre o evangelismo bíblico e o evangelismo moderno. O evangelismo moderno mais interessado em levar as pessoas para a igreja, enquanto que o evangelismo bíblico, a ideia era levar o evangelho para o mundo. Então havia uma diferença básica entre trabalhar o evangelismo para a formação de uma igreja, e não que a formação da igreja não seja ruim, tá? Mas o evangelismo moderno, ele trabalha só para a formação de um núcleo de igreja. Enquanto que o evangelismo bíblico, ele tinha a ideia de levar o evangelho aos maiores rincões do Império Romano. Além disso, o evangelismo moderno, ele é emocional, pragmático e imediatista. Emocional porque ele tem a tendência de levar as pessoas a fazer uma decisão baseada na sua emoção. Então cria-se todo um ambiente para que o indivíduo se sinta acolhido de alguma forma. São seguidos passos muito bem definidos e delineados, muito bem estabelecidos e mais. Os resultados são contabilizados na hora. Então tivemos 1.500 conversões, tivemos 10 conversões, tivemos 3 conversões. Então essa é normalmente a forma como os evangelismos modernos acontecem. Por outro lado, quando a gente olha para o evangelismo bíblico, ele já tinha uma outra característica. Por exemplo, eles tinham mais o intuito de ensinar, levar aos seus ouvintes a raciocinar e faziam uma espécie de persuasão, uma forma realmente de convencimento da verdade do evangelho. Vocês que estão aqui no Instagram, vocês estão me ouvindo bem aí? Só para confirmar, tá meio parado aí. Vivian, tá me ouvindo bem? Levavam elas a um raciocínio e depois persuadiam essas pessoas a confiar realmente no evangelho. Outra distinção clara é que no evangelismo moderno, normalmente o evangelismo é superficial, ou seja, eu vendo uma ideia, depois que essa pessoa aderiu à minha ideia, à minha igreja, ela já está evangelizada. Então, esse processo de evangelismo às vezes dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. Já na igreja primitiva, né, no evangelismo bíblico, ele era profundo. Só para você ter uma ideia da profundidade que os homens da igreja primitiva tinham ao proclamar o evangelho. Paulo chegou a ficar 5 anos na igreja de Corinto e 5 anos também na igreja de Éfeso. Por quê? Porque ele queria se aprofundar com aqueles irmãos. Então ele não estava só interessado em pregar o evangelho para aqueles irmãos, mas ele estava interessado em aprofundar com aqueles irmãos. Então as diferenças entre o evangelismo moderno e os evangelismos bíblicos são muito, muito grandes. O que nós devemos fazer então, já que existe uma disparidade muito grande entre o evangelismo moderno e o evangelismo bíblico? Nós precisamos mergulhar nas escrituras e tentar encontrar nas escrituras o modelo, não só o modelo da forma como aquelas pessoas faziam, mas especialmente a mensagem que aqueles irmãos levavam. Porque a forma talvez pode diferir um pouco da nossa forma, mas eu acho que a mensagem efetivamente é que continha o grande diferencial. Bom, para fazer isso eu quero ler aqui alguns textos que vão ajudar a gente a entender um pouco. Na verdade eu vou ler 6 textos, então são muitos textos. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra para a gente poder acompanhar. Se você não tiver, acompanhe comigo a leitura aqui a partir do slide. Então o primeiro é Mateus capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer:
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De imediato aqui a gente já percebe que tanto Jesus como João Batista se utilizavam do mesmo discurso na sua pregação. Ou seja, tanto João Batista como Jesus, o escopo, a mensagem que estava contida na sua pregação era arrependimento. Mas vamos seguir um pouco. Marcos capítulo 6, versículo 12. Então, saindo eles quem? Os discípulos. O que eles faziam? Pregavam ao povo que se arrependesse. Então, os discípulos vão seguir tanto João Batista como Jesus, proclamando a mensagem do arrependimento como mensagem central do Evangelho. Agora, olha mais 3 textos, agora passando para os apóstolos efetivamente no seu trabalho apostólico. Vou começar com Pedro. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Atos 2, 38. Mensagem de Pedro, arrependei-vos. Agora, Atos 3, 19. Mensagem de João agora. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. Então, João Batista, Jesus, os discípulos, Pedro, João. E por último, Atos 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo segue na mesma linha. Paulo segue no mesmo raciocínio, tanto de João Batista, como de Jesus, como dos discípulos de Pedro, João e Paulo. Ou seja, 6 versículos do Novo Testamento mostrando que a forma, a mensagem, o conteúdo da mensagem que aqueles homens usavam e a resposta que eles exigiam dos seus ouvintes diante da pregação do Evangelho, era arrependei-vos. Arrependimento era o escopo, era o centro da mensagem evangelista. Ou seja, os evangelistas da Bíblia tinham uma noção da urgência da sua mensagem, ou seja, eles sabiam que eles precisavam pregar aquilo com rapidez, porque as pessoas precisavam escapar da condenação eterna que era determinada para aqueles que descumprissem a ordem do arrependimento e da conversão. Segundo, eles tinham consciência da seriedade da situação das pessoas. Aqueles evangelistas, eles sabiam que eles precisavam pregar uma mensagem genuína, porque aquelas pessoas que estavam ouvindo eles, estavam com as suas vidas por um fio. Ou seja, toda a existência eterna daquelas pessoas dependeria do que eles ouviriam daqueles pregadores. Eles tinham muita responsabilidade com aquilo que eles iriam dizer. E mais, também tinham consciência, tinham noção da gloriosa notícia da nova vida que Deus oferece em Cristo. Eles também sabiam que o Evangelho era a boa notícia de como em Jesus Cristo nós somos salvos, resgatados dessa condenação eterna, dessa ira justa de Deus que é falada tanto nas Escrituras. Portanto, esse era o sentimento, esse era a noção, a consciência, o que permeava o trabalho dos evangelistas no Novo Testamento. O que esses evangelistas faziam? Diante disso, primeiro, a urgência, a seriedade e a boa nova, eles evangelizavam convidando as pessoas para entrarem nessa nova vida por meio do arrependimento. Ou seja, eles tinham noção exata de que era urgente a mensagem, de que as pessoas corriam sério risco e de que eles tinham uma boa notícia para resolver esse problema. E eles faziam isso convidando as pessoas para essa nova vida através do arrependimento. Irmãos, podemos dizer com clareza que não pode haver evangelização
sem o chamado para o arrependimento. Deixa eu repetir isso, porque isso precisa ficar claro. Toda vez que você evangelizar alguém, você precisa, né? E aí eu estou obviamente me referindo tanto aos evangelismos que são feitos de forma pessoal, quando você conversa de forma espontânea com seus amigos, ou quando você desenvolve um projeto de discipulado, um projeto de evangelização pessoal, e também quando você faz, ou quando fazemos durante os cultos, né? Na nossa igreja nós trabalhamos sempre com duas perspectivas. Primeiro, nós trabalhamos para falar do evangelho para aqueles que já conhecem o evangelho, para aqueles que são crentes, e também uma forma de falar do evangelho para aqueles que não são crentes. É difícil, mas a nossa ideia é tentar atender estes dois públicos, mas sempre fazendo a partir da perspectiva de que aquelas pessoas precisam urgentemente arrepender-se, ou seja, não há evangelização sem o chamado para o arrependimento, ou chamado ao arrependimento. Bom, diante disso, dessa introdução aí e de um problema que nós estamos enfrentando, problema esse que nós podemos descrever como o afastamento da igreja, da mensagem dos primeiros crentes, ou da forma como os primeiros crentes evangelizavam. Esse é o nosso problema. O evangelismo moderno é muito distinto do evangelismo clássico, do evangelismo neotestamentário. Então, nós vamos, diante desse problema, estabelecer o objetivo da nossa aula. E o nosso objetivo nessa aula de hoje, gente, será estabelecer, a partir dos textos que lemos, acabamos de ler agora aí no Novo Testamento, olhando para a forma como os evangelistas neotestamentários executavam o seu evangelismo, será estabelecer o arrependimento como aspecto mais importante e negligenciado do evangelismo contemporâneo, e que o propósito do evangelista continua sendo chamar as pessoas ao arrependimento de tudo aquilo que desonra a Deus. Então, nosso objetivo será duplo nessa nossa aula. Primeiro, vai ser mostrar que o arrependimento é o aspecto mais importante, mas também muito negligenciado no evangelismo contemporâneo, e que o propósito ou a forma, o objetivo do evangelista continua sendo o mesmo do Novo Testamento, que é chamar os impenitentes, chamar os pecadores, chamar as pessoas ao arrependimento de tudo aquilo que desonra a Deus, em especial de um aspecto que a gente vai estudar bastante. Para fazer isso, nós vamos abordar 5 pontos, que serão eles. Primeiro, uma introdução ao arrependimento. Vamos fazer uma passada geral no que é arrependimento. Depois vamos estabelecer a base bíblica para o arrependimento, a definição bíblica do arrependimento, o chamado ao arrependimento, e depois mostrar que o que nós precisamos mais nos arrepender e precisamos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a principal mensagem de arrependimento dos homens do Novo Testamento. Então vamos começar fazendo aí uma introdução então ao arrependimento. Eu quero começar citando aqui um exemplo do Mark Dever, só para vocês entenderem o quanto a gente está precisando resgatar a questão do evangelismo aí nas nossas igrejas. Olha o que o Mark Dever diz. Um consultor de crescimento de igreja afirmou recentemente que de 5 a 10 milhões de nascidos depois da Segunda Guerra Mundial voltariam ao rebanho dentro de um mês se as igrejas adotassem 3 mudanças simples. Primeiro, fazer anúncios. Segundo, informar as pessoas dos benefícios de seus produtos. E terceiro, ser agradável às pessoas novas. Então, o Dever está citando um desses especialistas em crescimento de igreja, e ele está defendendo o seguinte, que nós poderíamos ter de 5 a 10 milhões de pessoas voltando para as igrejas em menos de um mês. Olha só como o cara é ousado. Se as igrejas adotassem 3 coisas. Primeiro, fazer anúncios.
Segundo, informar as pessoas dos benefícios dos seus produtos. E terceiro, ser agradável às pessoas. Bom, quando eu olho para isso, eu percebo que, em grande medida, nós estamos fazendo exatamente isso para evangelizar as pessoas no nosso país. Nós estamos anunciando em todas as plataformas possíveis. Segundo, nós estamos sempre tentando levar para as pessoas um benefício dos produtos que nós estamos oferecendo. E eu estou me incluindo nisso, tá? Eu estou incluindo a Igreja Nave nisso aqui. E terceiro, nós estamos tentando, quando a pessoa vem, eu tento ser o mais agradável possível. Um lugar bom para ela estacionar o carro, uma cadeira confortável para ela sentar, um cafezinho servido com um biscoitinho ou algum outro acompanhamento ali, um brunch, né? Acho que é esse mesmo termo ali, uma recepção para aquela pessoa. Todo um ambiente para envolver aquela pessoa, né? Um bom louvor, uma boa pregação. E não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que nós estamos usando isso como forma de evangelismo. Aí, olha só o que o Dever vai continuar dizendo. A afirmação do especialista em crescimento de igreja é que se fizesse essas três coisas, nós teríamos de 5 a 10 milhões de pessoas de volta à igreja. Ele fala, será assim mesmo? Ele pergunta o Dever. Será que isso aconteceria mesmo? Fazer isso nos faria ver de 5 a 10 milhões de pessoas voltando às igrejas dentro de um mês? Será que isso realmente vai fazer as pessoas voltarem à igreja? Aí o Dever responde, talvez sim. Talvez a gente realmente vai conseguir levar as pessoas para a igreja. Mas não sei se os veríamos convertidos. A constatação do Dever é o seguinte, você pode até trazer as pessoas para a igreja, mas você efetivamente não pode saber ou ter certeza de que aquela pessoa realmente é um convertido. Será que as pessoas realmente estão se convertendo? Irmãos, nós temos que entender que evangelização é muito mais do que isso, mas muito, muito mais mesmo. Nós precisamos investir ou mais, precisamos permitir que a beleza do Evangelho, da graça de Deus, penetre no coração endurecido dos homens. Essa deve ser a tarefa do evangelista. Agora, o que a gente tem visto em grande medida? Que a nossa tendência atual é desculpar o pecado e reconhecer o sucesso humano como segredo de vida abundante. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós deixamos o pecado de lado, nós não abordamos esse assunto até porque ele é muito pesado, e nós começamos a abordar modos de vida. Então eu adoto técnicas de PNL, não estou dizendo que isso é errado, tá? Não estou dizendo que isso aí não é certo a fazer. Eu estou dizendo que a proclamação do evangelho, a evangelização, ela não deve usar como base, como premissa principal, que é o que nós temos visto. Essas técnicas como PNL, técnica de coaching, psicologia, psicanálise, hipnose e outras técnicas modernas que eu até nem sei o nome e que há muitos pregadores modernos eles utilizam. Palavra da fé, confissão positiva, etc, 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 etc. Ou seja, eu deixo o pecado de lado e eu começo a adotar essas técnicas como forma de evangelismo. E a minha desculpa eu preciso pregar o evangelho, né? Eu preciso levar as pessoas até Jesus. Mas o problema será que essas pessoas estão realmente conhecendo Jesus? Por quê? Porque muitos não percebem, porque o pecado foi escondido, eles não percebem a necessidade de arrependimento. Uma vez que não reconhecem nenhum pecado pelo qual devem se arrepender. Quando eu deixo o pecado de lado, quando eu deixo a ofensa de lado e eu adoto outras técnicas para evangelismo, o que eu estou fazendo com isso? Eu não estou abordando o tema principal da evangelização, que é o arrependimento dos pecados, já que eu não tenho pecado para me arrepender. Então, se eu deixo de lado o pecado, não tenho do que se arrepender. Ou seja, a palavra de arrependimento não faz o mínimo sentido. Aliás, a palavra de arrependimento está muito mais ligada a técnicas pragmáticas do que eu devo fazer.
6 técnicas para resistir, 6 passos para vencer, 7 passos para alcançar a vitória, e efetivamente o pecado, a ofensa, ela fica de lado. Agora, quando o pecado fica de lado, o arrependimento não é exigência, o arrependimento genuíno, que é arrepender das nossas práticas pecaminosas, em especial da prática de não confiar em Cristo, nós vamos falar isso mais para frente, não confiar em Cristo para a salvação. Quando nós abandonamos isso, qual que é a implicação? Como a salvação, o conceito de salvação, implica em libertação do pecado, do perigo resultante do pecado. Se eu abandono o pecado, não tem mais perigo, não há motivo para ser salvo. Eu vou ser salvo de quê? Se não tem perigo, porque não tem pecado. Ao redefinir o pecado, mais ou menos mostrando o pecado como um devaneio da mente, nós também removemos a necessidade de arrependimento. Qual é o problema que surge a partir disso aí? Tom Payton, ele vai descrever o problema da seguinte forma: a fim de ser salvas, as pessoas não precisam meramente crer nos fatos básicos do Evangelho, que é o que muitas vezes a gente vê pregado por aí. Não basta simplesmente confiar em Deus para ter uma vida melhor. Então, o que o Tom Payton está dizendo é o seguinte: o problema é que não é só confiar em Deus para melhorar a minha vida. As pessoas precisam arrepender de pecados. Então, a pregação neotestamentária é: arrependa-se dos pecados. A pregação moderna é: arrependa-se das suas práticas ruins. É claro que, quando a gente diz, e aqui o Payton vai dizer o seguinte, é claro que arrepender de pecados inclui pecados específicos, como mentira, ganância e justiça própria. Mas também é necessário arrepender-se de não crer no Deus do Evangelho. Então, quando eu excluo a ofensa, quando eu excluo o pecado, as pessoas não têm do que se arrepender. Se as pessoas não têm do que se arrepender, não faz sentido ser salvo, porque você vai ser salvo do quê? Ou seja, ao redefinirmos o pecado, esvaziamos a ofensa. Esvaziando a ofensa, não temos do que arrepender. Sem arrependimento não existe salvação. Uma vez que salvação é ser livre da justa ira de Deus contra o pecado, acabou-se todo o Evangelho. Portanto, no cerne do evangelismo, sempre esteve a ordem para o arrependimento do pecado. E é isso que os evangelistas bíblicos pregavam. Bom, eu vou encerrar. Então entramos aí no segundo ponto, que é a base bíblica que nós temos então para o arrependimento. No Antigo Testamento, é importante destacar que o termo, a palavra usada para arrepender, dava uma ideia mais ou menos de virar-se, voltar-se para trás. Vocês vão perceber uma pequena diferença da palavra arrependimento no Antigo e no Novo. No Antigo é virar-se, voltar-se. No Novo é mudança de mente. Mas, grosso modo, as duas basicamente querem dizer a mesma coisa. No Antigo Testamento, o termo traz o sentido de completa mudança de sentimento, disposição do coração, de propósito e de conduta pessoal. Trazendo exatamente a ideia de um giro 180 graus, uma mudança total de direção. Olha só os textos que eu quero ler com vocês. O primeiro, Joel capítulo 2, versículo 12, que diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Convertei-vos aí, trazendo exatamente a ideia de arrependimento, de mudança de chave, Então, o que Deus está falando é exatamente que eles devem converter de todo o coração, ou seja, mudar, voltar, virar o coração para Deus. Ezequiel 14, 6 diz: portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dais as costas a todas as vossas abominações. Olha só, como que aqui em Ezequiel, o termo ganha um pouco mais de vida ligado ao hebraico. Percebe que Ezequiel já está falando o quê? Vire as costas às suas abominações. Ou seja, volte-se contra as suas abominações. E Isaías 30:15 vai
basicamente no mesmo sentido. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Ou seja, Isaías está contrastando dois cenários. Primeiro cenário, de confiança, tranquilidade e de força ao se converter e aceitar a salvação do Senhor. Por outro lado, né, a intranquilidade, a desconfiança e a fraqueza por se voltar contra Deus. E é exatamente essa escolha que os filhos de Israel acabam fazendo para desgosto do próprio Deus, obviamente, e também do profeta. Esse então é o sentido da palavra arrependimento no Antigo Testamento. No Novo Testamento não é muito diferente. No Novo Testamento ele vai seguir na mesma rotina, vai seguir na mesma linha. Só que a ideia essencial dos escritores do Novo Testamento é uma mudança radical e total da mente, que envolve sentimentos, afetos, vontades, desejos e pensamentos. Se no Antigo Testamento a ideia era virar-se, no Novo Testamento acrescenta-se um novo aspecto aí no arrependimento, que é a mudança de mente. E a mudança de mente, a palavra, né, no Novo Testamento é metanoia. E essa metanoia, ela envolve não só uma mudança de aspecto externo, mas envolve sentimentos, envolve afetividades, as coisas que eu amo, envolve as minhas vontades, o que eu quero ou não fazer, envolve os meus desejos e envolve também os meus pensamentos. Eu quero ler com vocês 4 textos aí do Novo Testamento que vão exatamente exemplificar o que é arrependimento a partir dos escritores do Novo Testamento. Primeiro, Lucas 3,8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras pode suscitar filhos, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Qual que é a ideia de Jesus aqui? Ele está fazendo o contraponto para os judeus. Por quê? Os judeus eles confiavam que a salvação estava no fato da sua etnia, ou seja, por serem judeus, eles seriam salvos. O que Jesus está dizendo olha, se vocês não derem frutos dignos de arrependimento, não vai adiantar nada. E aí Jesus vai concluir a sua fala dizendo o seguinte: também já está posto o machado à raiz da árvore, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui Jesus vai, se no primeiro versículo ele contrastou a fé vã, a fé falsa dos judeus, no fato de eles serem judeus, com frutos dignos de arrependimento. Aí no versículo seguinte ele diz que a árvore ela é conhecida, né? Ou seja, a árvore que não produz frutos. Qual fruto? Arrependimento é lançada e jogada ao fogo. Então a sentença para quem não se arrepende é muito séria, é muito severa da parte de Deus. E o outro versículo a gente até leu aqui, foi quando Paulo, falando, né, da sua pregação, ele diz: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios, que se arrependessem e convertessem, praticando obras dignas de arrependimento. Ou seja, não é só você arrepender, praticar obras que vão confirmar que você se arrependeu ou não. Agora, Romanos 2,4 vai introduzir um outro aspecto importante quando a gente fala de arrependimento a partir dos leitores, ou aliás, a partir dos escritores do Novo Testamento. Romanos 2,4 diz: ou desprezeis a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Está falando de Deus, né? Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Aqui Paulo introduz algo importante no aspecto arrependimento, que é o fato de que quem nos conduz ao arrependimento é o próprio Deus. Ele que vai estabelecendo o caminho que eu devo seguir em direção ao arrependimento bíblico que eu preciso viver. E Romanos 12:2 é o texto mais conhecido, e pouca gente entende que esse texto é um chamado a arrependimento.
Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. A palavra transformai-vos é metanoia. Mude completamente a sua mente. Agora, por que Paulo vai inserir metanoia exatamente nesse versículo? Por quê? Porque dos capítulos 1 até o capítulo 11 de Romanos, Paulo faz uma apresentação do Evangelho. Paulo deixa claro o que é o Evangelho. No capítulo 12, Paulo vai começar a falar o seguinte: já que você foi alcançado pelo Evangelho, assim que você deve viver, ou seja, renove a sua mente ou experimente o arrependimento. Por quê? Porque a forma como você pensava, enxergava o mundo antigamente não serve mais, não está mais de acordo com o que a Bíblia preconiza ou espera dos crentes. O que nós podemos perceber ao olhar para todas essas declarações, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como no conceito de voltar-se, virar-se, dar uma volta 180 graus, como no conceito neotestamentário de transformação de mente, nós vamos perceber que o pecador ele deve reconhecer que por trás da sua independência e justiça própria está o pior pecado do homem. O pior pecado do homem é a incredulidade. Alguém pode dizer assim: pastor, o pior pecado do homem é a desobediência. Mas não é, sabe por quê? Porque a incredulidade está em você confiar na pessoa certa. Ou seja, você não tem fé verdadeira. Incredulidade consiste em não confiar no Evangelho de Jesus Cristo e na sua graça salvadora. O que era sempre chamado, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento? Era o chamado para que os crentes confiassem em Deus para a sua salvação. Pegue de novo os textos, tanto que nós lemos do Antigo Testamento e do Novo, que você vai perceber um chamado dos escritores, um chamado dos autores, para que aquelas pessoas confiassem em Deus para a sua salvação. Então, o pior pecado do homem é o pecado da incredulidade, ou seja, de não confiar em Deus para a sua própria salvação. Portanto, o homem deve imediatamente abandonar sua arrogância, prepotência e soberba. Por quê? Por trás da incredulidade está exatamente essas atitudes. Arrogância de achar que não precisa de Deus, prepotência de achar que ele tem poder de mudar a sua história e soberba de achar que ele está no controle da situação. Então, por trás da incredulidade está esses outros pecados. E aí, quando a gente faz essa análise, e a gente traz essa análise para o papel do evangelista, ele tem profundas implicações no como eu devo evangelizar. Vou só fazer uma recapitulação. Os evangelistas modernos, eles abandonaram o pecado. Quando eles abandonam o pecado, eles abandonam a ofensa do pecado. Quando eles abandonam a ofensa do pecado, não há do que se arrepender. Quando não há do que se arrepender, não se tem salvação, que em grande medida é livrar o homem da justa condenação de Deus por causa do seu pecado. Então forma-se um círculo maldito que mantém as pessoas dentro de uma estrutura eclesiástica, mas não é capaz de transformar o coração das pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão cometendo o pior pecado que o ser humano pode cometer, que é o da incredulidade, que é não confiar em Deus para a sua própria salvação. Ou seja, o que o evangelista deve fazer então? Amados, o evangelista não deve pedir que o pecador mude de opinião com respeito a Cristo. Diante disso, nós precisamos abandonar os bons conselhos. Você, como evangelista, não deve dar bons conselhos para as pessoas. Eu não estou dizendo que bons conselhos não são bons. Eu estou dizendo que bons conselhos não é o trabalho do evangelista.
O trabalho do evangelista não é mostrar que a pessoa pode ter um novo modo de vida, baseado em sua própria capacidade de mudar a sua história. Ou seja, não é dizer para o pecador o seguinte: maqueie o seu pecado com uma boa forma de viver. Não. O que o evangelista deve fazer é notificar que o pecador deve mudar de vida completamente. O papel do evangelista é o papel de notificador, uma espécie de diário oficial. Ele deve notificar os pecadores. E eu quero que você preste atenção nessa palavra, notificar, porque esse é um termo neotestamentário. Então o evangelista deve notificar o pecador que ele precisa mudar de vida completamente. Como que ele faz isso? Abandonando a sua crença vã na autossalvação. E é exatamente isso que nós encontramos no Novo Testamento. Olha o que está escrito em Atos 17:30. Eu li esse texto na semana passada ou na semana retrasada, acho que foi na semana passada. E esse texto chamou muito a minha atenção, quero repetir ele hoje. Ele fala assim: ora, Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que esse é o momento que os homens devem ser notificados em toda parte, para que se arrependam. Por quê? Versículo 31. E eu quero que você guarda esse versículo, porque você vai entender um pouco mais à frente que o contexto pelo qual o evangelista prega o arrependimento é num contexto de juízo. Tá? Eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Mas guarda aí, porque a continuação do versículo aqui, ou a continuidade do versículo, nos ajuda a esclarecer. Paulo continua dizendo, e ele fala o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando os dentre os mortos. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é: notifica os homens para que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que ele vai julgar todos os homens. Então, amados, essa é a base bíblica. Nós temos muita base bíblica, a base bíblica nos mostra uma direção. Que o homem tem que se arrepender, em especial do pecado da incredulidade, e que o contexto ou o lugar onde está inserido o arrependimento é no contexto de juízo, ok? Bom, acho que nesse momento vale a pena a gente definir o que é arrependimento. Por quê? Porque nós entendemos a importância do arrependimento. Mas só que muitas vezes nós confundimos um pouco o conceito, o que realmente significa o termo arrependimento. O Champlin, né, na sua enciclopédia, ele vai definir arrependimento da seguinte forma: arrependimento é a principal exigência para que haja perdão dos pecados. Olha só que forte isso. A principal exigência para que haja perdão dos pecados. Aí continua dizendo: é um ato divino. Olha, forte isso e ajuda a nossa definição. É um ato divino que transforma o homem, mas que depende da reação positiva do homem, uma vez inspirado por fé. O que o Champlin está dizendo é o seguinte: arrependimento é um ato divino, mas que o homem reage por quê? Porque ele tem inspiração baseada na fé. Ele continua dizendo: é o começo do processo de santificação que leva à vida eterna. Ou seja, arrependimento é um processo que se inicia na santificação e conclui na conclusão de todas as coisas, ou seja, na vida eterna. O Louis Berkhof, na sua sistemática, ele adiciona um entendimento um pouco mais prático aí do termo. Ele diz o seguinte: o seu sentido é aprofundado e denota primariamente uma mudança de entendimento. Olha só, o Berkhof está inserindo aqui um aspecto que o Champlin não falou.
O Berkhof está dizendo que arrependimento também é uma mudança de entendimento da vida. É uma mudança da forma como enxergamos a vida. O que o Berkhof está dizendo aqui, em grande medida nós percebemos isso também nos autores do Novo Testamento, é que arrependimento é também uma forma de enxergar o mundo diferente. Eu não posso ver o mundo na ótica das pessoas do mundo. Eu não posso achar que as coisas do mundo são como o mundo apresenta. Vou dar um exemplo disso. Nós estamos numa nova polarização no mundo, né? Surgiu aí um grupo mundial chamado Antifas, que está defendendo, né, o mundo contra o racismo. E uma das bandeiras da defesa contra o racismo é exatamente a manifestação violenta, em alguns casos, tá? Em alguns casos, por quê? A gente está vendo isso muito lá nos Estados Unidos. Qual é o problema aí? Quando os crentes compram essa narrativa e eles vão para as redes sociais com hashtags e com campanhas, o que eles estão fazendo? Eles estão abraçando um entendimento do mundo de como deve ser mudado as coisas. Então o crente acha que ele vai mudar o racismo fazendo campanha nas redes sociais. E é exatamente isso que o mundo está ensinando. Porém, o que a Bíblia diz é que o racismo tem a sua raiz no pecado. A única forma de vencer o pecado é através do arrependimento. E o arrependimento é uma mudança total de vida, que inclui a aceitação ou o entendimento de que somos todos iguais perante Deus. Então, o que o Berkhof está falando aqui é o seguinte: vai ter uma mudança de entendimento. Ele continua a sua definição falando o seguinte: passando a ter uma visão mais sábia do passado, ou seja, o convertido, aquele que passa pelo arrependimento, ele percebe o passado de forma diferente. O que ele faz? Incluindo pesar pelo mal praticado. Ou seja, a pessoa que ela é alvo da ação de Deus que o leva ao arrependimento, ele vai enxergar que no passado ele teve uma vida de ofensa profunda a Deus. E essa ofensa começa lá no Éden. Ou seja, a leitura do mundo até hoje é diferente. A forma como nós enxergamos o passado é diferente. Tudo isso leva a uma mudança de vida para melhor. É o que o Berkhof está defendendo. Portanto, o que nós podemos dizer a partir disso? Nós podemos inferir aqui três coisas. Primeiro, o arrependimento é uma convicção intelectual, ou seja, é um entendimento da exigência de Deus e uma clara relação ao peso da nossa rebeldia. Ou seja, você pensa primeiro, arrependimento é uma convicção intelectual. Você pensa primeiro, cara, eu ofendi profundamente a Deus. E o que Deus exige de mim? Ele exige, primeiro, confiança em que Ele está me perdoando e, segundo, mudança de vida. Então, arrependimento é uma convicção intelectual. Ela começa na mente. Ela começa em um entendimento mental do que está acontecendo. Porém, ela não pode ser só racional. Porque tem muita gente que para no racional. Se ela ficar só no racional, ela não vai levar à mudança do coração. Por quê? Porque não vai descer para o coração. Vai ficar apenas no campo do intelectual. Como que o pecado desce para o coração? É quando ele se torna emocional. Ou seja, o pecado passa a ser personificado. O que é o pecado personificado? Ele passa a ser uma ofensa contra uma pessoa, no caso contra Cristo. Ou seja, eu entendo que eu ofendi. Quem? Jesus. Ou seja, o pecado passou para o coração. E aí quando o pecado chega no coração, ou seja, o intelecto compreende a existência do pecado e o tamanho da ofensa, esse entendimento produz tristeza e, ou seja, você precisa entender que todo arrependimento tem um grau de tristeza. Por quê?
entendeu. O entendimento mostrou que a ofensa para uma pessoa foi para o coração. E aí o que acontece? Nós somos levados a nos emocionar. Ou seja, tristeza profunda no coração. Arrependimento é uma convicção intelectual, o pecado precisa ser personificado e arrependimento inclui as emoções. Não obstante, aqui é importantíssimo, dentro da definição do que é arrependimento, nós precisamos fazer mais uma distinção entre o arrependimento bíblico e o arrependimento pelas obras mortas. O que é isso, pastor Léo? Basicamente, o arrependimento bíblico, o arrependimento por meio de obras, ele tem 3 características. O arrependimento por obras, ele é causado... Onde que está aqui? Tá aqui. O arrependimento por obras, ele vem por causa do medo da punição, ou seja, eu me arrependo porque senão Deus vai me punir, eu me arrependo porque senão Deus vai me levar para o inferno porque eu não tenho arrependimento, ou seja, o arrependimento pelas obras da carne, ela é baseado no medo da punição, ou seja, Deus vai me punir, Deus vai me mandar para o inferno se eu não arrepender. Segundo, o arrependimento por meio das obras mortas traz uma tristeza, mas uma tristeza pela consequência do pecado. Ou seja, eu vou me arrepender, porque senão as consequências serão muito graves. A minha igreja não vai, vou falar no caso aqui de um pastor, né? Pastor que peca. Minha igreja não vai encher, ou meu filho não vai me obedecer, ou eu não vou ter aquela bênção financeira que eu estava esperando. E aí, por isso eu me arrependo. É claro que o pecado ele tem consequências. O ponto é dizer o seguinte, eu não posso me arrepender pelo medo das consequências do pecado. Quando eu me arrependo por meio das obras mortas, que é medo da punição, tristeza pela consequência do pecado, o que vai acontecer quando eu uso esse tipo de arrependimento? Eu até arrependo, mas o meu coração continua preso ao pecado. Eu tenho uma reserva técnica de pecado que eu posso acessar em qualquer momento para trazer de novo saciedade para o meu coração. Por outro lado, eu tenho o arrependimento pelo Evangelho. Aí é lindo. Por quê? Se o arrependimento pelas obras mortas é medo da punição, no caso do arrependimento pelo Evangelho, é causado pela misericórdia de Deus. O que é isso? Eu me arrependo pelo grande amor de Deus. Eu falo assim, cara, como Deus pode continuar me amando? Se eu tivesse no lugar de Deus, eu já tinha desistido de mim mesmo. Eu já tinha eu já teria me fulminado. É muito comum quando a gente ora baseado no arrependimento pelas obras mortas, a gente fala assim, Deus me mata logo. Por quê? Porque eu quero tentar evitar a punição. Só que o arrependimento causado pela misericórdia é exatamente diferente. Você fala assim, como Deus pode continuar convivendo comigo? E ainda assim ele continua convivendo. Não, eu preciso me arrepender mesmo, não tem condições. Segundo, se por um lado o arrependimento pelas obras mortas é causado pela tristeza com relação à consequência do pecado, no Evangelho a tristeza é pela seriedade do pecado. Então, o que eu quero dizer aqui? Nas obras mortas, eu falo assim, eu vou sofrer consequências. No Evangelho eu falo, quais as consequências Jesus sofreu? Percebe que todo o contexto é diferente. Bom, o terceiro é ainda maior. No arrependimento causado por obras mortas, o coração continua apegado ao pecado. Ou seja, eu guardo uma reserva técnica que eu posso acessar de tempos em tempos para poder satisfazer o meu coração. Quando eu arrependo baseado no Evangelho, o coração ele se afasta do pecado. Porque a motivação real para o arrependimento acontece. Por quê? Porque eu tenho um entendimento da repugnância de Jesus
e do quanto o que eu estou fazendo afronta aquele que morreu por mim. Ou seja, eu entendo que de alguma forma o que eu estou fazendo continua a produzir sofrimento naquele que tanto sofreu por mim. Ou seja, a motivação é completamente diferente. No arrependimento bíblico, a mudança, a transformação é mais do que uma mudança de mente ou de sentimentos. O verdadeiro arrependimento exige mudança de comportamento, tristeza e lamento pela prática pecaminosa. Ou seja, quando eu uso o evangelho como base para o arrependimento, eu tenho a motivação correta, a tristeza correta e o lamento correto pela prática do pecado. Ou seja, qual que é a motivação que me leva a arrepender? Eu sou motivado pela morte do amado na cruz. E aí, quando eu sou motivado pela morte dele na cruz, eu penso, eu preciso fazer algo a respeito. Eu não posso continuar vivendo da mesma forma. Bom, sendo assim, eu posso, a partir da definição e da base bíblica, a gente pode entrar para o chamado ao arrependimento. Quando a gente fala de chamado ao arrependimento, a gente quer responder basicamente a uma pergunta. Por que existe tanta resistência à doutrina do arrependimento? Por que as pessoas têm tanto medo ou tanta resistência a essa doutrina? Basicamente, o que acontece? Vamos explicar bem como é que funciona isso aqui. Por causa de Adão, nós herdamos a sua propensão inata pelo pecado. Por causa de Adão, todos nós temos um livre-arbítrio. Qual que é o livre-arbítrio? De sempre escolher o pecado. Portanto, não existe livre-arbítrio. Por quê? Porque o crente, ele vai escolher de acordo com a vontade de Deus, baseado na palavra de Deus, e o ímpio vai escolher sempre pelo mal, pelo pecado. Isso é herança de Adão. Deus, ele tem chamado a humanidade caída, desde o seu início, para uma transformação radical interior espiritual. Deus sempre chamou os homens, lá desde o início, a uma transformação tanto radical, uma mudança completa, tanto interior como espiritual. Ou seja, desde o nascimento, nós somos confrontados a conhecer a Deus e ser como Ele é. Desde quando nós nascemos, Deus ele sempre vem nos confrontando de que existe alguma coisa errada com a gente. E de que a gente precisa conhecer Deus como Ele é. Qual é a prova disso? Você pode visitar uma tribo indígena ou um povo de qualquer lugar do mundo e você vai encontrar lá algum tipo de adoração a alguma divindade. Em especial, o que você vai perceber é que todas as culturas do mundo, elas são divinizadas, ou seja, elas têm uma divindade. Mas elas são caracterizadas, todas elas, por um aspecto. Sacrifício para o Deus, para obter o favor do Deus. Então, vou dar um exemplo das religiões de matrizes africanas. Qual que é o preceito? Eu ofereço alguma coisa para a divindade, para que a divindade me favoreça. O que é isso? Isso é o chamado de Deus, é o grito de Deus chamando a pessoa para o arrependimento. Qual é o problema? O problema é que as pessoas são incapazes de fazer isso por conta própria. Logo, elas não devem ser só chamadas para Deus. O chamado de Deus é também o chamado ao arrependimento, ou seja, do reconhecimento de que nós estamos afastados de Deus e de que nós precisamos voltar para os seus caminhos. Deus, ele chama os homens de duas formas. Primeiro, ele chama os homens pelas provas da existência de Deus dadas pela criação, ou seja, toda a criação mostra para o homem que Deus existe mais, que Deus está punindo ou que Deus está julgando o mundo.
A prova disso são os desastres como eles têm acontecido de tempos em tempos, as moléstias do mundo, racismo, etc, etc. Tudo isso, gente, todas essas polarizações que existem, são a sinalização de que existe alguma coisa muito errada. Ou seja, Deus está chamando as pessoas. Segundo, Deus chama as pessoas pela percepção da lei moral e do senso de certo e errado na consciência dos homens. Por que os homens vão para a guerra? Por que os homens fazem manifestações? Porque eles têm uma consciência de certo e errado. Uma vez que os homens atendem esse chamado de Deus, uma vez que eles falam assim, não, realmente tem alguma coisa errada, Deus oferece o Evangelho como alternativa ao pecado e salvação da condenação eterna e justa. Assim, o nosso principal pecado é rejeitar a revelação de Deus e continuar a nossa rebelião contra o seu Filho e contra Deus. Ou seja, Deus me chama, oferece o Evangelho para mim. Se eu não atendo ao chamado de Deus no Evangelho, eu estou cometendo o pior pecado, que é o pecado de não aceitar ou de rejeitar o Evangelho, ou seja, rejeitar o chamado de Deus através do Evangelho. O Evangelho oferece o caminho pelo qual podemos nos reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo, mediante a sua gloriosa oferta de perdão. Quando a gente olha para o Evangelho, é exatamente isso que o Evangelho propõe. Vou recapitular. Nós estávamos afastados de Deus. Deus chama o homem das formas mais diversas. Uma vez que o homem atende este chamado, Deus oferece o Evangelho para ele. E o Evangelho é um chamado, é uma oferta que exige uma resposta do homem: arrependimento e fé. Ou seja, quando eu olho para toda a desgraça do mundo, quando eu olho para a minha própria situação, eu percebo que Deus não está em silêncio, mas que Ele continua em sua misericórdia, chamando os homens para o quê? Afastar-se da ilusão da autonomia e aceitar a sua soberania, dobrando-se ao seu senhorio. Portanto, uma vez que eu defino o Evangelho, eu percebo que eu estou afastado de Deus e que o Evangelho é a forma que Deus estabeleceu para que eu possa voltar para Ele. Estávamos longe de Deus, Deus nos chama e esse chamado envolve o arrependimento, que é deixar de confiar em nós mesmos e passarmos a crer em Jesus. Esse é o nosso quinto ponto, que é o último, ok? E eu quero encerrar a partir desse. Bom, já vimos que o principal pecado da humanidade é a incredulidade. E o homem deve arrepender-se disso, ou seja, negar que ele pode, por conta própria, produzir a sua própria salvação. Tom Payton explicou isso de forma muito bem. Eu vou abrir aspas aqui para o Tom Payton, o que ele diz. Jesus Cristo é a expressão plena de Deus em forma humana. Assim, mediante a fé em Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, é que o homem fica em paz com Deus. Por isso, em essência, o chamado ao arrependimento, que é o chamado que nós falamos anteriormente, é um chamado ao abandono do pecado da incredulidade em Jesus, o qual é a substância do Evangelho. Então, vamos lá. Estávamos afastados de Deus. Deus, ele nos chama a voltar para Ele, já que estávamos afastados dele. Esse chamado é um chamado ao arrependimento. Arrependimento que é confiar em Cristo para nossa salvação. Jesus, ele expressou isso muito bem no Evangelho de João, quando ele diz assim, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora olha o versículo 9,
do pecado porque não creem em mim. Então olha só para você ver. De acordo com Jesus, o Espírito Santo vai fazer 3 coisas. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou deixar a justiça e o juízo de lado, por enquanto, e eu vou abordar apenas o pecado. Qual é o pecado que o Espírito Santo quer convencer os homens? O pecado de não crer em Jesus. Esse, novamente, precisa ser ressaltado, esse é o pior pecado do homem. Não crer que Jesus Cristo é suficiente para a sua salvação. De acordo com Jesus, esse é o pior pecado. Não é o adultério, não é mentira, não é qualquer outra coisa. Não que esses pecados não sejam importantes, mas o que Jesus está dizendo é que a recusa dos homens em crer em Cristo é o pior pecado dos homens. Isso acontece não só porque os outros pecados não são pecados. Quando Jesus diz que o principal pecado não é crer nele, ele não quer dizer que o adultério, a bebedeira, a mentira, etc, etc, não são importantes. Ele está dizendo somente que o pecado mais evidente é que crer em Jesus é a única coisa que Deus requer para a salvação do homem. Olha só que interessante o raciocínio. O pior pecado do homem é a incredulidade. Jesus diz: o Espírito Santo vai convencer do pecado. Qual pecado? Não crer em mim. Como crer em Jesus é a única coisa que Deus requer para a salvação do homem, logo é a mais difícil do homem reconhecer e atingir. Qual é o raciocínio aqui, irmãos? Que como o pior pecado do homem é a incredulidade, logo o pior pecado, ou o pecado mais difícil do homem vencer é a incredulidade. É a sua confiança em si próprio para a sua salvação. Muita gente acha que não obedecer a uma lei é o mais grave. Mas o que Jesus está dizendo é que não obedecer a uma pessoa é mais grave. Quando a gente fala não crer em Cristo, não é só simplesmente não crer em Cristo. Porque não crer em Cristo, até os demônios creem e tremem. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: é não crer em Cristo como a Bíblia o revelou. O nosso arrependimento deve ser, e aí, aquela nossa lógica contrária, né? Quando você quer aferir se uma pessoa crê em Deus ou não, é muito fácil. Faça algumas perguntas para aferir isso, e aí faça para você mesmo. Você crê em Deus? Normalmente as pessoas vão dizer, sim, creio em Deus. Mas você crê que Deus criou todas as coisas? Bom, aí você já vai diminuir um pouco o número de pessoas que creem realmente em Deus. Daqueles que creem que Deus criou todas as coisas, você faz uma segunda pergunta. Você crê que Deus manifestou-se em forma humana na pessoa de Jesus? Aí muitas pessoas também não vão aceitar, vão rejeitar. Basicamente você está dizendo que Jesus é Deus. E aí você quer eliminar mais pessoas, você fala assim: você acredita que esse Deus que manifestou-se na forma humana em Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados? Aí você diminui muito mais o seu público. Mas vamos supor que aí sobrou ali um grupo. Aí você vai aferir com esse grupo. Você crê que Deus criou todas as coisas, que manifestou-se em forma humana na pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou depois de 3 dias? Aí você diminui ainda mais. Agora, você quer diminuir ainda mais? Você pergunta assim: você crê que ele ressuscitou depois de 3 dias e foi assunto aos céus, prometendo que voltaria? Aí você quase acabou com o seu público todo. Mas vamos supor que sobrou alguns poucos, que inclusive você pode estar inserido no meio deles. Você crê que Deus, em Jesus Cristo, absorveu toda a sua culpa e que agora você pode se relacionar com Ele em liberdade, não precisando. Não estou dizendo que você não deve, estou falando que você não precisa.
fazer nada para obter dele salvação, aí você já elimina um outro grupo. Agora, você quer eliminar de vez, você fala assim, mas como forma de resposta a essa salvação, você deve se desvencilhar de tudo aquilo que te prende ao pecado. Aí você elimina quase que a grande maioria das pessoas. Mas é exatamente assim que a Bíblia revelou Jesus Cristo. Bom, de forma conclusiva, eu quero propor aqui algumas aplicações. Vamos lá. Primeiro, o evangelista deve entender que é necessário confrontar os incrédulos com a inutilidade de sua atitude de não aceitar a própria pecaminosidade diante do Deus santo e justo. Primeira coisa, o evangelista deve confrontar o evangelizado com a ofensa do pecado diante de um Deus santo e justo. Segundo, eles devem saber que pelo fato de nascerem no pecado, estão suprimindo a verdade sobre Deus dentro de si e negando o fato de que ele criou todas as coisas. Segunda coisa, o evangelista deve falar para o evangelizado que por conta do pecado, a verdade sobre Deus está suprimida e que ele precisa ter acesso à verdade de Deus. Terceiro, o evangelista deve dizer para o evangelizador, ao evangelizado, que eles estão desobedecendo a lei de Deus e como punição à desobediência à lei de Deus são passíveis de morte e que suas boas ações não podem ser usadas como moeda de troca diante de Deus. Então, basicamente, nós vamos dizer três coisas. Primeiro, que nós devemos aceitar que nós ofendemos a Deus. Segundo, nós devemos dizer para as pessoas que elas nasceram em pecado, por isso elas estão afastadas de Deus. E terceiro, que elas desobedeceram à lei de Deus, portanto elas estão justamente diante da condenação eterna de Deus. Calma, esse aqui é o problema, agora eu vou apresentar a solução. Por fim, deve haver uma apresentação da identidade de Deus em Jesus como aquele que salva a humanidade do pecado. Depois de apresentar o problema, o evangelista deve apresentar a solução, que é Jesus como aquele que salva a humanidade do pecado. Segundo, as pessoas devem ver que Deus revelou um Salvador que é Senhor, incapaz de pecar, moralmente perfeito e divino. Segunda coisa, esse que quer nos salvar quer também ser o nosso Senhor. Terceiro, deve haver uma apresentação de sua oferta de salvação e de seu juízo definido. É aqui que o arrependimento deve ser revelado, no contexto do juízo. Ou seja, como forma de escapar da ira vindoura, nós devemos ofertar para as pessoas. Olha, vamos lá. Você ofendeu a Deus profundamente. Como você nasceu no pecado, Deus está afastado de você. E terceiro, você desobedeceu a lei de Deus. Mas Deus, em Jesus Cristo, salva a humanidade do pecado. Esse Salvador é também Senhor, quer governar toda a vida dos indivíduos. E terceiro, esse Salvador, ele vai julgar. Por quê? Por que não? Por isso, você deve arrepender-se dos seus pecados e clamar para que ele salve você dos seus pecados. Ou seja, o chamado ao arrependimento não deve ser ocultado a fim de atrair alguém ao cristianismo. O que muita gente faz. Oculta, redefine o pecado para tornar o cristianismo mais palatável e elimina completamente o arrependimento da pregação evangélica, comprometendo todo o evangelho. Então é isso, pessoal. Assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram comigo aí no YouTube. Gostaria de agradecer a todos também que estiveram aqui comigo no Instagram. Que Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Desculpa eu não conseguir interagir com vocês aqui, porque
que eu estava muito ocupado aqui com a aula, né? Até teve a Gleice aqui que perguntou, né? A Flavinha quem está cantando aí? Não, Geis, não é a Flavinha não, viu? Infelizmente são os vizinhos, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus aí, que Deus abençoe vocês a todos aí que estiveram comigo no Instagram, tá bom? Deus abençoe. E vocês aí dos